Bom dia para você que abre o seu coração nesse momento para ouvir, para refletir e também para andar nos caminhos da palavra de Deus. Nosso desejo é que a reflexão de hoje possa nos ajudar a termos uma caminhada cada vez mais crescente, não só com a palavra, mas também na presença do Senhor. Em apoio ao Setembro Amarelo de combate ao suicídio, nós estamos durante o mês falando sobre mensagens de encorajamento e apoio mútuo, com o desejo de fortalecer os nossos corações, a nossa caminhada e também os nossos dias. Hoje, a nossa reflexão está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Versículo 8: De todos os lados somos atribulados, pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Vasos de barro comprados por 1 ou 2 moedas de cobre no mercado de Corinto eram com frequência usados como recipientes para lamparinas de pavio. Embora fossem baratos e frágeis, eles serviam muito bem como lâmpadas. Paulo utilizou a ilustração desses vasos de barro para fazer um claro contraste entre ele mesmo e a grande mensagem que levava. Ele era comum e inexpressivo, mas pregava o evangelho da luz e do poder. Essa era a intenção de Deus, para que a fonte da verdade da mensagem fosse reconhecida como divina e não humana. Depois de ressaltar a obrigação de tornar a mensagem clara, no versículo 7, Paulo reflete agora sobre o instrumento humano ao qual foi confiado esse tesouro maravilhoso. O tesouro é a mensagem do Evangelho. Os vasos de barro, por sua vez, representam o corpo humano com toda a sua fragilidade. O contraste entre os dois é tremendo. O Evangelho é como um diamante precioso que cintila intensamente em todas as suas facetas. Que extraordinário um tesouro tão valioso ser confiado a um recipiente tão frágil como um vaso de barro. Eu diria que poucas expressões bíblicas são tão humanas quanto a do vaso de barro que contém um tesouro. Particularmente hoje eu passei o dia pensando nesse texto e que, além da mensagem que aqui figura como o tesouro que está dentro de um frágil vaso de barro, nós poderíamos dizer também que o tesouro pode também ser o poder de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus que está em nós como esse vaso, que é um vaso limitado, um vaso humano, um vaso frágil e que facilmente pode ser quebrado, pode ser também refeito pelas mãos desse poderoso guerreiro que é o nosso Deus. Quero falar um pouquinho mais sobre esse vaso, quando ele vai dizer assim, ao escrever o versículo 7, é quase certo que Paulo queria falar desse tesouro em vaso de barro, mostrando que a excelência do poder vem de Deus e não de nós. Deus não deseja que as pessoas atentem para instrumentos humanos, mas sim para o poder e a grandeza dele. Dessa forma, ele confia a mensagem do Evangelho propositadamente a seres humanos fracos e com frequência inadequados, porque todo louvor e toda glória são dele e não nossa. Outra coisa também que nós poderíamos complementar aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios,
Paulo vai falar da sua própria fraqueza, quando ele diz, capítulo 12 de 2 Coríntios, a partir do versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que eu o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo aqui já rendido diante do poder de Deus e da sua fraqueza, ele como vaso de barro, ele se rende diante de Deus e ele diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. É contraditório tanto poder repousar dentro de algo tão fraco, figurado aqui, exemplificado aqui, com um vaso de barro. Eu fico sempre maravilhada com a mensagem do Evangelho, de que algo tão grande, tão poderoso como a mensagem que Deus confiou a nós para levarmos ao mundo, ou o próprio poder dele quando nós oramos, impomos mãos, socorremos as pessoas, ou ministramos tão pouco diante de tanta necessidade, como Jesus nos ensinou a ministrar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, e tantas vezes nós temos feito isso com o poder dele, não é o poder nosso, mas é o poder de Deus. Ele se manifesta de forma extraordinária, mostrando que hoje ainda continua sendo assim. O poder é dele dentro da nossa fragilidade. Mas é difícil entender isso e conviver com isso. Diante dessa situação do combate ao suicídio, do combate à depressão, em combate às doenças emocionais, em combate à nossa própria fragilidade humana, nós precisamos acolher essa mensagem do vaso que é frágil, mas que contém um poder, uma glória, uma riqueza, um tesouro, que é a presença de Deus dentro de nós. Com essa presença, nós podemos viver o nosso dia a dia, as nossas rotinas, a nossa luta, as perseguições, as enfermidades, tantas vezes a falta de recursos, porque o poder vem dele para nos aperfeiçoar e também para nos sustentar. Esse é o desafio de hoje. O desafio de crer que, apesar de sermos quem nós somos, e com a fragilidade que nós temos, ainda assim, o Todo-Poderoso deseja usar a nossa vida para o louvor da sua glória. E eu deixo essa mensagem também para você. Qualquer que seja a sua luta, o poder de Deus deseja aperfeiçoar a glória, o poder, a mensagem, a presença de Deus na sua vida, na minha, nas nossas vidas. Somos os vasos que Deus deseja usar para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Que Deus nos ajude a andarmos de acordo com a sua vontade. Amém.